Queridos, quero em primeiro lugar cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer-lhes da minha alegria de poder estar nesta igreja, nesta cidade, pela primeira vez, e quero agradecer ao nosso Deus por este privilégio a me cedido. Agradeço ao pastor Raimundo, sua digna esposa, família, pastor Josias, vice-presidente desta igreja, e sua família, e em nome deles quero agradecer a todo este coeso ministério, composto de homens abnegados e, consequentemente, a igreja. Que Deus abençoe a vós pelo vosso feito, e quero aproveitar o ensejo para parabenizá-los por fazer parte desta igreja e pela comemoração e os feitos que aprove os irmãos agradecer a Deus. Que Deus recompense-os. Quero fazer menção e louvor a Deus pelo carinho, a receptividade, o cuidado, o traslado do pastor Jair, que muito carinhosamente tem me conduzido, e a sua família. Que Deus abençoe, querido amigo, e retribua este carinho dispensável. Queridos, eu quero ler um texto que está inserido na primeira carta do apóstolo São Pedro, quando ele escreve a uma igreja dispersa, encorajando-a a não parar no meio dos desafios e da dificuldade. E Pedro dá um motivo excepcional para que esta igreja não desistisse. Capítulo 1, versículos 18 e 19. É um texto por demais conhecido, lido e relido pelos irmãos, e nós já conhecemos de cor e salteado. O texto está escrito: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Quero tomar por base esse texto, prometo-lhes ser bem sucinto, mas eu quero tomar por base esse texto para trazer-lhes, com base no contexto bíblico, motivos que Pedro usou para encorajar uma igreja dispersa em toda a Ásia Menor. Mas antes de discorrer, também quero fazer menção de louvor a Deus pela vida dos pastores e respectivos ministérios e igrejas aqui presentes. Quando nós observamos o contexto, o apóstolo São Pedro estava escrevendo para uma igreja que estava em um período dispersa por conta da perseguição. Uma igreja já convertida, composta de cristãos, de judeus, de toda parte, e gentios que formavam esta igreja, gentios e judeus. Se nós observarmos, esta igreja estava na região da Ásia Menor, como o próprio texto diz, Bitínia, Capadócia e assim sucessivamente. Portanto, estes irmãos estavam sendo ameaçados no contexto da fé por conta dos desafios cotidianos,
pois este povo estava vivendo em meio à perseguição por conta da fé e por conta que se tornou este povo antagônico aos olhos dos não convertidos. E tanto o valor dos impostos, que eram altíssimos, oriundo do Império Romano, este povo estava prestes a desistir. Então Pedro mostra por estes versículos que já não davam mais para desistir, haja vista que o povo já não era mais resgatado, o povo não tinha desculpa como no Antigo Testamento, porque agora o preço era muito alto que o povo foi comprado, e não era mais prata ou ouro, coisas corruptíveis, mas Pedro diz que o povo foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Neste termo eu queria falar-lhe sobre transformados pela cruz. Diga comigo, transformados pela cruz. Se nós observarmos o teor e a importância deste contexto estimulativo que o apóstolo transmite a este povo, a esta igreja, nós temos motivo de sobra para superar em meio às adversidades. Me permita contextualizar a Bíblia com um contexto histórico para entendermos o valor que nós temos, tanto coletivo como individualmente falando. Se nós observarmos, Pedro mostra o teor catastrófico desde o livro do Gênesis. A Bíblia diz no livro do Gênesis que Deus, Ele criou o ser humano. Como nós estamos comemorando um tempo de agradecimento pelos 90 anos, também faz parte falar desta história. A Bíblia diz que o ser humano foi o ápice e a glória da criação de Deus. O ser humano é o único ser criado de todos os demais com capacidade distinta de adoração. O ser humano, ele galgou um patamar de relacionamento íntimo com Deus, a ponto do próprio Deus criar um local específico conhecido como Jardim do Éden ou Paraíso, para que o homem habitasse. E para concluir o contexto do relacionamento íntimo, a Bíblia diz que toda virada do dia, todo crepúsculo da tarde, Deus descia para ser cultuado, para ser adorado e dialogar com o ser humano. Portanto, neste pressuposto, Deus cria uma aliança. Deus faz um acordo, um trato, um concerto com o ser humano. Na árvore que está no meio do jardim não tocarás. Este era o símbolo da aliança na obediência. Portanto, no decorrer do contexto dos primeiros capítulos do livro do Gênesis, a gente percebe que o ser humano quebrou esta aliança. O ser humano desobedeceu a Deus pelo seu próprio egoísmo, pelo seu próprio conceito de escolha, pois a Bíblia diz que o ser humano quis ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Portanto, a queda do ser humano causou um dano que é imensurável. Ele mudou o curso do universo e o curso de toda a história da criação. O impacto da quebra deste relacionamento atingiu o céu e a terra. E o interessante é que a Bíblia diz que esta desobediência do homem criou uma barreira entre Deus e o homem. Haja vista que Deus é santo e não contempla o pecado, e agora o ser humano é conhecido, é taxado como pecador. A justiça de Deus era para que o homem fosse eliminado, mas o amor prevalece. A Bíblia diz que Deus traz punições e sanções da justiça para todas as partes envolvidas: o homem, a mulher e a serpente. Todas as três partes envolvidas no erro começam a sofrer as sanções da justiça de Deus. Portanto, é quando
a Bíblia relata que por este motivo o homem foi destituído da glória da presença de Deus. Ora, em vez de Deus destruir o ser humano, a Bíblia diz que Deus o expulsa da sua presença na esperança de reatar este relacionamento. Era tão tal que quando a gente chega no capítulo 6, então a Bíblia já não fala mais de um casal e nem de individualidade. A Bíblia fala de uma geração, e esta geração, a Bíblia diz que aprove Deus a descer para ver o comportamento íntegro, o comportamento interno do coração daquela geração. Portanto, Deus é decepcionado num contexto de nossa linguagem. Mais uma vez, a Bíblia diz que aquela geração piorou, ou seja, o pecado daquela geração cheirou mal às narinas de Deus. Então é quando a justiça de Deus vem de forma implacável, pedindo a destruição do ser humano. Então Deus diz: eu me arrependi de haver feito o ser humano. Eu vou tirar, eu vou destituir, eu vou extinguir da face da terra o homem que criei. E por conta da sua desobediência, não só o homem, mas os répteis, os animais, toda a terra será destruída. Esta era a exigência urgencial da sua justiça. Portanto, a Bíblia diz que quando a destruição estava por vir, então Deus encontra um homem que andava na sua presença no meio da destruição espiritual. Então, por meio daquele homem que a Bíblia chama de Noé, resolve Deus, o amor prevalece mais uma vez para com o ser humano. Vejam que o amor supera a destruição, e Deus poupa o ser humano 8 almas para preservar a raça humana. Até aqui a primeira aliança foi deteriorada, conhecida como edêmica ou do Éden, ou adâmica através de Adão. A partir daqui tudo foi destruído, exceto 8 almas e os casais dos animais que entraram na arca. Depois de um período aproximadamente de 1 ano de dilúvio, então de águas sobre a terra, então Deus tira o ser humano da arca, e a Bíblia diz que Deus o motiva e que Deus resolve fazer uma nova aliança de aproximação. A Bíblia diz que Deus aparece a Noé, ele faz uma aliança através de um arco no universo. Deus diz a Noé: nunca mais eu farei o que eu fiz, nunca mais eu destruirei a terra ou o homem como eu fiz. Então Deus o motiva: vamos, espalhem e encham toda a terra, proliferem. E Deus continuava monitorando. Então agora surge uma aliança conhecida como noética, a aliança onde Deus dá mais uma vez o governo do homem, é o governo humano. Então esta nova geração podia desfrutar desta nova aliança. Portanto, quando nós chegamos no capítulo 11, há mais uma decepção. A Bíblia diz que esta geração da aliança noética, ela se ensoberbece e resolve mais uma vez desobedecer a Deus. É quando um homem chamado Nimrod liderava aquele povo. Ele tem a ideia de que ninguém se espalhasse como Deus mandou. Então, ao advento da Torre de Babel, surge em contexto protetivo, porque eles disseram: vamos construir uma torre cujo cume toque nos céus, para que se alguém se espalhar, a gente possa se juntar. Então diz a Bíblia que Deus desce para ver a intenção daquela geração, e percebeu que todo o desígnio do coração daquela geração era má. Então eles quebram mais uma vez a aliança. Então Deus derruba a torre e cria
Leia, vem aqui a diversidade de idiomas e dialetos. Agora o homem não entendia mais a voz do outro. Quando a gente chega no capítulo 12, a gente depara-se com o mais alto nível que Deus podia fazer de novo uma aliança, a aliança abraâmica, a aliança mais poderosa de todo o Antigo Testamento. Agora era Deus entrando no berço espiritual para resgatar o ser humano e reatar o relacionamento. A Bíblia diz que é a primeira proposta missionária na visão transcultural. Deus vai e diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, irás para uma terra que eu te mostrarei. A intenção de Deus com Abraão era formar o maior projeto de resgate, o sacerdotal, a menina dos seus olhos, chamada de Israel. Então esta aliança começa por Abraão e os seus irmãos perceber. Esta aliança é instituída por Deus e completada através de Jacó. Quando Deus chama Jacó, que ele cruza o vale do Jaboque, então de ali surgia este projeto em evidência. Portanto, se nós observarmos o livro do Gênesis, você vai ver que é um livro de ótica missionária, de livro de investimento histórico. Quando nós chegamos no livro do Êxodo, nós percebemos Deus protegendo e tirando este projeto da escravidão. Por um período de 430 anos, o projeto se tornou escravo, mas Deus com um braço forte tira-o e abre o mar vermelho. Portanto, agora depois que este projeto está indo para a terra prometida, então nós encontramos Deus querendo se aproximar do povo. É aqui no livro do Êxodo que Deus agora começa uma nova aliança, a aliança da lei, a aliança mosaica. E nesta nova aliança, já que as duas anteriores foram quebradas, então Deus resolve fazer algo maravilhoso. Veja que como o ser humano não tinha capacidade de se aproximar de Deus, então entra sangue de animais puro e limpo para representar o ser humano. Haja vista que o ser humano já é má por natureza, portanto o sangue de animais não impuniu e não deu imunidade ao ser humano. O pecado ainda prevalecia. Então quando a gente chega no capítulo 27 do livro de Levítico, o livro de Levítico é um livro de aproximação. Se nós observarmos, Deus chama Moisés e institui os rituais de santidade. O livro de Levítico ele começa para o povo fazer oferta pela culpa, pelo pecado. Era só oferta de aproximação, portanto não foi suficiente. Quando nós chegamos no capítulo 27 de Levítico, então a Bíblia diz que Deus chama Moisés e agora ele propõe um voto particular. Este voto, segundo alguns comentaristas e eruditos, está voltado para a santidade. Era por meio deste voto que o ser humano poderia receber imunidade. Como era este voto? Capítulo 27 diz o seguinte, que disse Deus a Moisés: quando um homem queira fazer um voto particular, este homem chegará a ti e segundo a tua avaliação do seu voto, assim será feito. Ou seja, aí Deus diz os parâmetros. Se for um homem de idade de 20 a 60 anos, o preço deste voto será 50 ciclos de prata. Se for uma fêmea, será de 30 ciclos. Se for um jovem de 5 a 20 anos, será de 20 ciclos de prata. Se for uma moça, será de 10 ciclos de prata. Deixe-me abrir um parênteses para explicar isso aqui. No Antigo Testamento, na aliança da lei, então se eu fosse um judeu, eu estava hoje neste patamar, eu vou fazer este mês 53 anos e a exigência era de 20 a 60. Se eu quisesse ter imunidade
intimidade, se eu quisesse me aproximar e ser protegido, então eu tinha que depositar um voto. Este voto para mim era referente a 50 ciclo de prata, conforme o ciclo do santuário. Eu pegava 50 ciclos de prata e levava para o sacerdote, segundo ele avaliasse. Se ele aceitasse o meu voto, ele pegava e depositava no santuário. Então eu teria e queria imunizar a minha esposa. Então eu voltava com mais 30 ciclos de prata para representar a minha esposa. O meu casal de filho, do meu moço, eu teria mais 20 ciclos, e da minha moça mais 10 ciclos. Se fosse assim, então assim sucessivamente, para que eu imunizasse a mim, a minha esposa e o meu casal de filho, eu teria que levar 110 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. O ciclo do santuário era referente a um ciclo a 11,5 gramas de prata. Então isso implica dizer que dava 1,250 kg de prata para a minha imunidade. Então, se nós fizermos um cálculo rasteiro, me perdoe que eu não estou atento à cotação do grama da prata, mas nas últimas vezes que eu olhei a semana passada, estava acompanhando a cotação, já salvo engano estava em torno de 55 aproximadamente reais o grama da prata. Se nós formos calcular, transliterar para os nossos dias, para que a gente tivesse o direito no Antigo Testamento de ter imunidade, de comemorar 90 anos de alguma coisa, sem que o inferno tivesse nada a ver, eu teria que trazer só para mim, minha esposa e meus 2 filhos, cerca de 68 mil reais. Isso todas as vezes em períodos em periódico. Ou seja, o que isso significava era que a prata ou o ouro que era depositado no meu nome no santuário, ele dava garantia de imunidade. Então o diabo não tinha mais nada a ver com quem estava justificado pela prata, porque era a prata que justificava o judeu diante de Deus. Então era o preço do resgate do escravo baseado na prata e do ouro. Então quando nós percebemos a prata e o ouro não conseguiu dar imunidade a Israel, os irmãos vão perceber que a prata e o ouro, a aliança da lei, não conseguiu acabar com o pecado, a ponto que Israel voltou a pecar. É por isso que a gente encontra a história no contexto genealógico. Vejam o investimento que até aqui Deus fez nestes homens, porque se nós voltarmos para o Gênesis, a Bíblia diz que foi Adão que pecou, mas Deus não desistiu do ser humano, porque a Bíblia diz até neste período de aliança que Abraão teve um filho e o chamou de Sete. Era uma esperança de um recomeço. O nome Sete quer dizer isso. As 7 gera Enos, e Enos andava com Deus. Então a Bíblia diz que neste princípio de geração, então Enos gerou a Cainã, e Cainã a Malalaiel, Malalaiel gera Jared, Jared gera Enoque, e Enoque a Metusalém, Metusalém gera Lameque, e Lameque gerou a Noé, Noé gerou a Sem, Cã e a Jafé. Aqui está a primeira leva de a aliança edêmica até o governo humano. Mas os irmãos vão de conceber que depois do dilúvio, da nova aliança, aliança de esperança, a Bíblia diz que depois da destruição, a Bíblia diz que Deus investiu pesado, porque depois do dilúvio foi Sem que assumiu a responsabilidade. A Bíblia diz que Sem gera Arfajade, Arfajade gera Elá, e Elá gera Eber, Eber gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Navó, Navó gera Terá, e Terá gera Abraão. É aqui que começa o peso espiritual. A Bíblia diz que Deus investiu, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naphtali, José e a Benjamim. É quando a gente chega no final
do Gênesis, no capítulo 49, a Bíblia diz que Jacó chama os filhos para proclamar a bênção da esperança. O direito era a primogenitura. Aí a Bíblia diz que Jacó chama Rube, que era detentor do direito da primogenitura. Jacó diz: Rube, você é turbulento feito as águas, você é mais forte do que as águas em dias de enxurrada, mas não será você. Você subiu o leito do seu pai e o contaminou. Mas, porém, vem Simeão e Levi na ordem do nascimento. Aí Jacó diz: o meu conselho não entrará na vossa questão, porque a espada de vocês são instrumentos de violência. Aí vem Judá. Quando Judá chega, Jacó olha para ele e diz: Judá, leãozinho que subiu da presa, a tua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos, e quem o despertará do cetro de poder nunca sairá da tua tenda, até que venha Siló, e quando ele vier, congregará todos os povos a ele. A Bíblia diz que Judá pega esta aliança. Judá gera Perez, Perez gera Esrom. A Bíblia diz que Esrom gera Aram, Aram Aminadab. Aminadab gera Naasson, e Naasson gera Salmão. Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, e Obed gera Davi. Jessé, e Jessé gera Davi. É aqui que Deus brada para o universo: achei um homem que vai cumprir o desejo do meu coração. Porém, a prata e o ouro ainda prevalecia. A prata e o ouro ainda prevalecia. Veja que Davi não escapou, mas a Bíblia diz que Davi gerou a Salomão. Salomão gera Roboão. Roboão passa para Abias, e Abias para Asa. Asa Josafá, Josafá Joram, Joram Uzias, Uzias Jotão, Jotão a Acais, e Acais a Ezequias. Ezequias gera Manassés, Manassés gera Amon, Amon gera Josias, e Josias gera Jeconia. É aqui que acaba o contexto de esperança. A prata e o ouro culmina aqui, porque a prata e o ouro era a esperança do resgate, era a tradição aonde os judeus confiavam. Mas é aqui que Israel pecou. A prata e o ouro não resolveu, e Israel é levado para o cativeiro. Aí Deus usa a boca de Jeremias para dizer que não desistia do povo. Veja que no capítulo 31 Jeremias profetiza: assim diz o Senhor, eu farei uma nova aliança com a casa de Judá, mas não aquela aliança que eu os tirei da terra do Egito e eles invalidaram, mas esta nova aliança eu vou impregnar no coração deles. Não vai precisar ninguém ensinar ninguém. Eu vou apagar os seus pecados e deles não me lembrarei mais. A nova aliança estava por vir. Vejam que agora a nova aliança começa a entrar quando a esperança não era mais capaz. A Bíblia diz que quando Israel volta do cativeiro, a Bíblia diz que Jeconias passa para Salatiel. Aí é onde começa Mateus escrevendo: Salatiel passa para Zorobabel, Zorobabel passa para Abiúde, Abiúde para Eliaquim, Eliaquim para Madazar, Azor para Azor também gera para Eliúde, Eliúde para Itamar, Itamar para Eleazar, Eleazar para Matã, e Matã para Jacó. A Bíblia diz que Jacó passa para José, o qual foi marido de Maria. Foi nos dias de Maria que o céu se abriu e o coral do céu bradou no universo: eis que eu trago novas de grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Davi Jesus, 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 e ele apagará o pecado do meu povo.
mas tem a vida eterna. Vou sintetizar. Os irmãos vão te convidar que no Antigo Testamento havia vários tipos de aliança. Aliança que não deveria ser quebrada. E como acontecia? Uma das mais importantes era quando o maior sentava numa cadeira e o servo, o escravo viria, colocava a mão abaixo da coxa direita do maior e fazia um juramento. A segunda, o maior pegava o menor, levava para a porta da cidade e diante de testemunhas fazia o juramento. Mas o mais alto nível de uma aliança entre os judeus era quando o maior descia e se igualava ao escravo, ao menor. Não é aleatório que quando Paulo escreve aos Filipenses, ele mostra o amor do Pai manifesto em Cristo Jesus. Veja que ele diz que Cristo, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele dispôs-se da sua glória, despojou da sua glória, despiu da sua glória e desceu e se igualou a nós como escravos. Amanhã é dia útil. Ele desce, assume pagar o preço e resgatar o que se havia perdido. Há dias passados eu estava ouvindo uma ilustração muito conhecida e comecei a chorar. A ilustração dizia que o pai construiu um barquinho para o filho, e o filho tinha aquele barco com muito amor, mas um dia a enxurrada levou e o barco se perdeu. Depois de alguns anos, o filho, passeando com o pai numa cidade, passou por uma loja e era surpreendido porque o que estava na vitrine, o barquinho que ele perdeu. Quando ele viu na vitrine exposto naquela loja, aquele barquinho, ele entrou na loja e disse: moço, esse barco é meu. O dono da loja disse: não, esse barco não é seu, é meu, moço, eu perdi ele, a enxurrada levou, ele se perdeu. O moço da loja disse: não, é meu, mas se você quiser ele de volta, você vai ter que pagar o preço. Essa ilustração mostra como éramos nós. Nos perdemos, mas ele não desistiu de reatar. Agora ele dá o seu único filho, e veja que ele leva ele até a cruz para pagar o preço do resgate. Quando Jesus, não é Santa Ceia, é só um contexto, mas quando Jesus sabia que estava chegando a hora de ir para a cruz, veja que ele diz aos discípulos, ele culmina o mais alto nível da aliança que os judeus sabiam, mas estavam com o entendimento fechado. Veja que ele diz: este é o meu corpo como pão que é partido por vós. Depois ele pega o cálice e diz: esse é o cálice de quê? Da nova e eterna, da nova aliança eterna. Isso implica dizer: essa ninguém vai quebrar. Quando ele diz isso, era porque isso era natural, uma aliança judia, era o mais alto nível, esta aliança era inquebrável. Por quê? Porque quando o maior
maior descia, se igualava o menor, pegava o pão e dava o menor, era selada com vinho, o menor ingeria o vinho, e aí o maior estava dizendo: a partir de hoje, o que é meu é teu, e o que é teu é meu. A partir de hoje, quem tocar em você tem que primeiro tocar em mim. A partir de hoje, eu e você somos uma carne só, unha em carne, carne e unha, unha em carne, carne e unha. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Agora precisava cumprir. Ele vai à cruz. E dilaceraram ele. Se os irmãos observarem a lei, o Antigo Testamento, a lei de Deus não incluía a morte de cruz. Quando uma pessoa era condenada em contenda religiosa, era para dar nele 40 chicotadas. E o texto de Deuteronômio diz: para não deixá-lo fraco, não pode passar de 40. Era por isso que os sacerdotes, o magistrado, quando aplicava, mandava tirar uma para não passar, não quebrar a lei. Só dava 39. A outra forma era apedrejamento, era degola. E o corpo do morto só era suspenso depois que ele morria, para expor o cadáver à vergonha. Mas com Jesus foi diferente. Eles trataram Jesus como o pior dos assassinos, porque a morte de cruz era uma prática romana para rebeldes políticos. Então foi aqui que Jesus foi condenado. E na prática romana não era 40 chicotadas nem 39. Paulo diz que era 5 quarentenas menos uma, ou seja, 5 vezes 40 dá 200. Tirava uma de cada 40, ficava 195 chicotadas. Os chicotes romanos com 12 pontas, e em cada perna daquela o chumbo derretido e osso de carneiros pontiagudo, sequíssimo. Isso implica dizer que cada chicotada que Jesus levava era 12 ferimentos, rasgando o corpo dele de uma vez só. O sangue descia. Quando terminava as chicotadas, estava dilacerado. Diz a história que dava para ver o pulmão, olhando a olho nu. Foi aqui que Isaías diz: você já viu uma ovelha muda falar? É aqui que aparece o brado da ovelha muda. Isaías diz que ele foi levado para o matadouro. Como uma ovelha muda não abriu sua boca, ele foi moído, gente. Você sabe o que é ser moído? Em poucos segundos você se tornar bagaço. Isaías diz que ele foi transpassado, ele foi tratado como o mais indigno entre os homens, um homem de dor, experimentado no trabalho. Não tiveram dele misericórdia. Mas uma coisa boa é que Isaías diz que as suas feridas causaram coisa boa, porque pelas suas feridas nós fomos sarados, pelas suas feridas nós fomos sarados. Rasgam as suas vestes e expõe ele ao público com a cruz nas costas. Naquela caminhada as pessoas zoavam dele. A dor era tão grande para os sensíveis
que a Bíblia diz que as mulheres piedosas, vendo o sangue descendo e o sofrimento, batiam no peito de tanta dor. Jogam ele para fora da cidade. Pega o seu punho esquerdo. A história diz um grampo de 22 centímetros de comprimento, rasgando o seu tecido, grudando o seu punho na cruz. Pá! Como diz o hino, a cruz no chão. Pega o punho direito, outro grampo rasgando a mão direita. Pá! E ele não abria a sua boca. Que a natureza não aguentou ver aquilo. A história diz que começou a cair uma garoa, a natureza chorando, sem entender. O sol, o astro de maior glória, a ciência diz que o sol chega a atingir cerca de 2 milhões de graus Celsius na sua coroa. Quando o sol contempla aquilo, não suportou um amor daquele tamanho. Aí a Bíblia diz que o sol se escondeu para não ver. Deus Pai, traído pelo homem. Pastor Raimundo é pai, eu sou pai, e tem muitos pais aqui presentes. Se um filho nosso precisar de um órgão nosso, a gente não mede esforço, gente. É amor de pai. Mas se o pior inimigo nosso precisar de uma unha, a gente não tem coragem de dar. É meu inimigo. E a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus declarados pela nossa condição de pecador. E agora Deus resolve dar o melhor que ele tinha para resgatar o seu inimigo. A dor foi tão grande que você vai ver que quando vai chegando perto das 3 horas da tarde, Jesus chama pelo Pai, como o filho que ele era amado. E veja que ele disse: se eu quisesse, o meu Pai tiraria eu daqui. Então quando ele se sente abandonado, veja que Jesus começa a gritar na cruz, gente. Você já viu qual é o pai que existe? Vê o filho massacrado chamando por ele. Pode ter um trem pegando fogo na frente, gente. Ele quer pular por cima para buscar o filho. Agora o Pai do céu ouve o grito lá na cruz: Eli! E o sangue correndo: Eli, sabachthani! Ou seja, meu Deus, por que tu me deixaste só? Por que me desamparaste? E o Pai não tirou. Por amor a mim e a você. 3 horas da tarde, a morte e o inferno
Jesus dá um grito: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Está consumado. Diga para quem está ao seu lado: está consumado. Isso aqui deixou o inferno doido, gente. Porque a palavra consumado foi o mais alto grito de independência. Até hoje, cerca de 500 anos, é uma obrigação civil. O hino nacional brasileiro tocou: se para, junta os pés, mão no peito. Ouviram das margens do rio Ipiranga o grito de independência. Mas aqui foi mais alto. Ouviu-se do alto de uma cruz o grito: está consumado. A palavra consumado, quando você vai para o contexto grego, quer dizer tetelestai, que está relacionado com pagamento, o término de uma obra. Só em rápidas palavras, para dar sentido, este termo era muito usado na época, principalmente no contexto monetário. Por exemplo, se um senhor e um escravo mandasse ele limpar uma área, um jardim, quando ele terminava, ele voltava dizendo: tetelestai, terminou. Se um exército ia para a guerra e vencia o inimigo, o mensageiro vinha na frente gritando: tetelestai, que era o mesmo consumado, ou seja, vencemos, estamos livres. Mas se alguém devia, contraía uma dívida, e essa dívida se tornava impagável, então o credor pegava uma cédula bem grande, escrevia com letra garrafais: devedor, e chegava na porta da tua casa e grudava, e ninguém podia tirar antes que ela fosse paga. A escrita de dívida estava na parede da tua casa. Quem passava sabia: veia devedor. O interessante é que quando alguém resolvia assumir a dívida do devedor, que ele pagava, ele tinha por direito de ir na parede do devedor, tirava a escrita de dívida, riscava ela, e em letras maiores colocava lá de novo: tetelestai, está pago, não deve mais nada. É aqui que depois dos 3 dias, quando Jesus triunfa sobre a cruz, aí Paulo diz aos Colossenses: foi aqui que ele pegou a escrita de dívida que era contra nós e cravou na cruz. Ou seja, nós não devemos mais nada, já foi pago lá na cruz, já foi pago lá na cruz. Tem como você olhar para quem está ao teu lado, bater no peito e dizer para ele: eu fui transformado pelo poder da cruz. Diga para ele: eu não devo mais nada ao inferno, agora eu posso dar glória, agora eu posso falar línguas estranhas, agora eu posso profetizar, agora eu posso fechar.
Eu estou abrindo os céus nesta hora. Eu estou derramando uma unção de glória sobre este santuário e estou renovando vidas. A minha glória está invadindo esta casa. Diz o Senhor, agora, 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 agora. Recebe a unção que está no altar. Recebe batismo agora. Recebe renovo. Quem tem línguas estranhas, deixa eu ver o barulho da Assembleia de Deus. Deixa eu ver o barulho da Assembleia de Deus. Deixa eu ouvir o barulho do Pentecostes. Agora, adora, 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 adora. Recebe agora. Depositado no santuário justificava quem fez o voto, mas ela não venceu o pecado e a morte. Mas só para chatear, bata no peito se você pode. Olha para quem está do lado e diga: a cruz me transformou. O escritor aos Hebreus diz que Jesus agora entrou no santuário de uma vez por toda e foi depositado ao lado direito do Pai. Aí o inferno fica doido, gente. Pelo inferno. Você está pensando que a gente estava aqui comemorando 80 anos, 90 anos, dando pulo em glória a Deus nessa noite? Agora não. Ele tinha arrancado as nossas pernas antes da gente chegar aqui. É por isso que a Bíblia chama ele de acusador. Quando ele vê a gente nesse fogo, ele corre para Deus acusar os nossos defeitos. Ele pecou, ele errou, e às vezes não é verdade. E a justiça de Deus quer nos arrebentar. Mas o inferno quebra a cara, porque quando a justiça diz elimina, o depósito está logo do lado direito, pertinho, o sangue está lá, ele está lá. Eu estou aqui, Pai, eu já paguei, eu já paguei, eu já paguei, eu já paguei. Derrama fogo lá, derrama glória lá, perdoa ela lá, perdoa ele. Eu já paguei, eu já justifiquei, o depósito está lá. Aí Pedro diz: não parem, não desistam, porque não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados da maneira vã de viver. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o precioso sangue, sangue, sangue de Jesus, sangue de Jesus. Então fique de pé, por favor. Não dá mais para parar.
Mas deixa-me dizer, por muitas vezes eu quis tirar a minha vida, porque as pessoas diziam que esse negro aqui não valia o que comia, e a rejeição era muito grande. Mas um dia alguém chegou falando desse Jesus. Ele acredita em você, mas com os meus defeitos, com todos os seus defeitos, Ele vai te acolher. E me levou para a igreja em 1992. Jesus me aceitou, me lavou com o seu sangue. Com 15 dias me batizou com o Espírito Santo. Com um mês eu desci as águas. Com 1 ano e meio de crente, eu dirigi a mocidade da minha igreja, pequenininha, dentro da cana. Não perdi um culto. Um dia, em um culto de domingo, o pregador daquela noite mandou eu ficar de pé no meio da igreja e me disse: Deus está me dizendo que você é um projeto especial. O mundo vai ouvir falar o teu nome. O Brasil vai ter respeito por você. E vai ser pequeno para você pregar. Quando eu saí daquele culto, parecia que eu saí voando. Mas com 3 dias depois daquele culto, um grupo de obreiros vai na minha casa, preocupado para eu não desistir. E aqueles obreiros me disseram: Bento, a gente vai te dar um conselho. Oh, meus irmãos, pois não. Tu chegou agora na igreja e só tem 1 ano e meio. A gente já tem muitos anos aqui, Bento, e a gente vê que você é crente. Mas para você não decepcionar, esquece aquele culto de domingo. Esquecer? Sim, mas por quê? Aquilo que o pregador falou é falso, é da carne. Ele errou o alvo, Pedro, não era você. Não, por quê? Porque você tem 3 defeitos que é impossível acontecer. Quais são os meus defeitos? Tu é pobre demais. Você é analfabeto. E para piorar, você é preto. A igreja dos morenos! Glória a Deus! Aleluia! Mas desde que eles não lembraram que para a cruz não tem preto nem branco. A cruz transforma. Só que eles me convenceram. E como eles me convenceram, eu disse: nunca mais eu entro numa igreja. Resolvi abandonar. Só que no dia seguinte eu fui orar para me despedir da igreja. Meia hora, de 8 da manhã, eu fui para a igreja e entrei. Quando eu dobrei os joelhos para levantar, orei meia hora, só gritei. Quando fui me levantar, não conseguia. 2 mãos como de fogo seguraram os meus ombros e a voz dizia: fica aí. Hoje eu vou mostrar quem eu sou a você. Vou lhe mostrar que você é um projeto especial para mim. Eu lutava, não conseguia. 4 horas da tarde eu levantei. Quando eu levantei e vou para casa, um jovem vinha ao meu encontro gritando: vai para o posto de saúde, porque a tua mulher saiu às pressas com a tua filha. 9 anos a menina tinha. Quando eu cheguei no posto de saúde, o médico mandou eu entrar. Quando eu entrei, a minha filha deitada na maca, toda contorcida, a cabeça ao contrário, os pés, o corpo parecia que foi moído. Aí o médico disse: não pude fazer nada. Ela deu uma entrada de óbito.
leve, prepara o enterro. E naquela época era deixar o cadáver em casa e andar 15 quilômetros para pedir o caixão, prefeito. Quando eu vou acabado, arrasado com a minha esposa, que eu saio do posto médico, os vizinhos que eu pregava ali, que Jesus curava, Jesus salvava, os vizinhos meneavam a cabeça: cadê o teu Deus? Cadê o Deus que cura? E eu chorando, acabado, a esposa gritando. Quando eu vou entrando para casa, o Espírito Santo grita no meu coração: vai para casa fazer o quê? Leve ela para onde você estava orando, que hoje eu vou mostrar a você que eu não dependo do que o homem diz. Eu não trabalho na lógica do homem para usar quem eu quero, para fazer o que eu quero. Eu passei direto, cheguei na igreja, joguei a criança no piso e comecei a gritar. Foram dizer ao médico: ele está doido. O médico correu para a igreja, as enfermeiras, o vizinho. Quando todos chegaram, a menina deitada e eu gritando, a esposa, a voz de Deus entrou no santuário e Deus me disse no coração e no ouvido: fui eu que te trouxe aqui para te dizer o quanto você é especial e depende dos teus defeitos, porque eu já lavei pelo sangue vertido da cruz do Calvário, para você saber que você é meu. Eu perdoei os teus pecados. Olha o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, não deu 10 segundos, a menina começou a dar glória, começou a pular, fez ressuscitada, dava glória, glória a Deus, glória a Deus, Pai, 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 glória a Deus. E ninguém entendia o que aconteceu. O médico olhou para mim, disse: ô Genival, eu vi da menina correndo, o que é que houve? As enfermeiras assustadas, os vizinhos de joelho dobrado, aceitando o querido Deus, e a menina correndo dando glória. E o médico disse: o que aconteceu? Eu disse: o senhor falou que o meu sonho, o meu projeto morreu, mas o Jesus dos Cristo é vivo, ainda faz milagre, ainda tem poder, ainda tem poder, ainda tem poder. Olha eu aqui. Não sei como. Hoje eu sou abordado, questionado por pessoas jovens, pastor, do mundo todo. Bento, qual é o segredo? É a cruz. Tem outro não. Então bata no peito e diga: foi a cruz que me transformou. Eu recebo o convite do mundo todo. Quando você pensar: eu não sei como, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho fanpage, não tenho nada desse negócio, só o WhatsApp e o celular. E os seus amigos diziam: Bento, Deus está te levantando, faz uma página. Personalidade da mídia de grande vulto ligam para mim: eu cuido, Bento, eu faço, não paga nada, deixa. Não. Mas como é que o mundo vai te conhecer? Não sei, a cruz tem poder para isso. Mas Bento, alguém tem que soprar. É verdade. Há dias passados, num temporal, o Rio Grande do Sul foi atingido por quase 500 mil de raios em pouco espaço de meia hora. E o que eu acho lindo é que a Bíblia diz que um raio, antes de cair, ele vai no trono. Senhor, aonde é que eu caio? A Bíblia diz que o vento sopra onde quer, mas antes dele soprar, ele tem que ir lá e dizer: Senhor, eu vou soprar para que lado? Então, se é a cruz, deixa que o vento leva, o vento leva, o vento leva, o vento leva. Tem país que eu chego, gente, que eu fico até com vergonha, pastor. Só tem eu de preto. O resto tudo branquinho que vê a veia na testa. Meu Jesus, por que me trouxesse aqui? Quando termina o culto, os branquinhos fazem fila para abraçar o projeto preto transformado pela cruz. Veja, veja, é a cruz, é a cruz, é a cruz. Então, se você está perto de uma pessoa do mesmo lado que o seu, e se for do mesmo sexo, a não ser que seja íntimo, com todo respeito, vira para ele, como eu estou aqui com o pastor Josias, com todo respeito eclesiástico. Vira para ele, vira para ela: eu sou pastor de igreja. Olha para ele, olha para mim não, olha para ele, olha para mim. E diga para ele: custasse caro, hein? Diga a ele: a trombeta pode tocar hoje. E se ela toca hoje, eu quero subir com você, pegando fogo.
voando faísca. Diga a ele: mas se ela não toca hoje, eu quero marcar um encontro com você. Pergunta a ele: aonde? Lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Naquela praça de ouro, banco de ouro, árvore da vida no meio, rio de cristal. Vai ser lá, vai ser lá. Diga a ele: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, porque o negócio vai feder, mas eu não vou me vender. Depois dessa festa, se porventura tu encontrar alguém perdido por aí, que pensou que eu ia parar, que eu ia desistir, que eu ia esfriar, dá um recado a ele. Diga: dá um recado a ele. Diga: não vou parar. Foi a cruz, foi o sangue que me comprou. Aperta a mão dele. Diga: vou estar lá, vou estar lá. Abraça ele. Diga: tá fechado. Diga: fechado. Abraça ele, abraça ela. Eu não costumo fazer isso, eu sou pastor da igreja, eu não vim emocionar você, eu vim provar que você já foi transformado pelo poder da cruz. Então abraça esse crente do mesmo sexo, segura ele, segura ela, profetiza no ouvido dele e diga para ele: eu só vou te largar quando eu ver o barulho da línguas estranhas, eu só vou te largar quando eu ouvir barulho de Pentecoste, eu só vou te largar